E aí, pessoal, dando sequência aqui, né? Vimos estruturas condicionais. Agora a gente vai ver estruturas de repetição. Mas para que serve uma estrutura de repetição? Ela permite executar um bloco de instruções um número determinado de vezes. Ou seja, se eu quiser repetir algo, né, executar mais de uma vez, eu uso estruturas de repetição. Temos as mais usadas aqui, né? O while, ou seja, enquanto, o do while, ou seja, faça enquanto, e o for, né, que é conhecido como para em português. De antemão, se você for olhar só pela tradução, né, é bem capaz de ser de difícil interpretação. Mas vamos entender aqui com exemplos, tá? Ó. Os comandos no laço while são executados enquanto uma condição booleana for verdadeira. Então vamos lá. Temos aqui um inteiro chamado de i que recebe um zero. Então ele tem um while aqui que verifica se i é maior que 5. Ou seja, numa tradução aqui para melhor interpretação, a gente poderia dizer o seguinte: enquanto i for maior que 5, faça o que está entre as chaves, né? Execute ambas as linhas aqui. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai repetindo o que está dentro das chaves. Então, posso imprimir essa linha aqui várias vezes, caso essa condição seja aceita. Analisando, essa condição não é aceita, né? Porque i, que é zero, não é maior que 5. Logo, não entrará nesse laço do while, pois a condição não foi aceita, que seria de 0 maior que 5, o que não é verdade. Já no outro exemplo aqui, eu tenho a inversão do símbolo menor-maior. Aqui estava maior e aqui está menor. Então, quando ele verificar que o i é menor que 5, ou seja, o conteúdo de i, que é 0, é menor que 5, ele vai imprimir isso aqui, que é o próprio i, né? Ele vai imprimir, no caso, 0. Se a gente colocar para executar exatamente como está aqui, ele vai fazer o seguinte: ele vai imprimir o 0, só que tem uma linha aqui que talvez não seja tão comum para vocês. A gente chama esse tipo de uso de variável de controle. Por que variável de controle? Vejam só. Se nós não tivéssemos ela aqui, o i sempre seria 0. Logo, a gente entraria no que chamamos de loop infinito, ou seja, a máquina vai estar lá 0 e 0 sempre é menor que 5. Já esse comando aqui i++, né, chamando a variável aqui mais, significa dizer que está sofrendo a variável i um incremento de 1, ok? Então, ele imprimiria aqui 0. E o i, que já tinha 0, se torna agora 1. Na próxima rodada, ele já verifica 1 menor que 5. Caso essa condição ainda seja verdadeira, ele imprime quem? 1, já que foi atribuído aí um incremento. O próximo incremento seria o quê? Não era 1? Então 1 mais 1 dá 2. Ou seja, ele sempre vai acrescentar um dígito aqui, um numérico, uma unidade à variável i, tá? Então essa é a forma que o while funciona. Já o do while ele tem uma pequena característica diferente. Independente da condição, ele já faz alguma coisa, ele já executa. O próprio nome diz, ó, i é igual a 5. Olha que interessante. I é igual a 5. Ele definiu uma variável chamada i e atribuiu o valor de 5 a ela. O do, ele já executa o que tem pelo menos uma vez. Ele executa, tá? Então ele vai executar. O do é a ideia de fazer, né? Então fez aqui, que foi o que? Imprimir a variável e fazer um novo incremento. E aí ele verifica.
só que ele já atribuiu o valor. Ele já vai ver aqui, 6 é menor que 0? Não. Então, 6 na verdade é maior, né? Aqui provável dar um loop infinito. Tá ok? Deixa eu só analisar aqui se realmente recebe 5. Então ele imprime 5 e atribui 1, né? Com o i++. Se torna 6. 6 é menor que 0? Não. Então aí vai entrar num loop infinito, crescendo aqui o número, tá? Eu não estou tendo controle, então ele vai crescer, crescer, e vai colocando aqui, atribuindo a i, e o i continuando sendo... Opa, peraí. Acho que eu me equivoquei, gente, peraí. I é 5, então na verdade ele vai imprimir uma vez apenas. A ideia inclusive é propositalmente que isso ocorra mesmo aqui, ó. Eu atribuí um 5 porque a gente sabe que 5 não é menor que 0. Então se a gente tivesse usando essa abordagem anterior, ele iria testar primeiro. Porém, mesmo i não sendo, que é 5, não sendo menor que 0, ele executa pelo menos uma vez. Ele vai executar aqui e botar um 5 e acrescentar um i, um mais ao i, né? Vai se tornar 6. Então 6 é menor que 0? Não. Então essa condição não é aceita, então ele não vai executar mais, tá? Me desculpem a confusão, eu não vou cortar o vídeo, tá? Caso vocês não interpretem bem, volto um pouquinho para vocês entenderem. Mas eu apenas estava, acho que em algum momento aí da explicação, eu estava colocando aqui como se essa condição fosse verdadeira, né? De 5 ou de 6 aqui, quando somar, ser menor que 0, quando na verdade não é, né? É uma condição falsa, então assim o while já para por aqui. Do contrário, caso essa condição fosse sendo verdadeira, ele iria repetindo. Mas o interessante é isso, é que ele executa pelo menos uma vez aqui com o do. Por fim, o for, né, que é também conhecido como para, ele permite a execução de um comando ou um bloco pré-definido num determinado número de vezes. Então, quando eu sei exatamente a quantidade de vezes que eu quero imprimir, por exemplo, né, porque poderia ser outros comandos aí. Eu quero repetir 10 vezes a soma de dois números. Quero repetir 10 vezes a leitura no teclado ali, solicitando o nome ao usuário. Então, a gente faz com essa sintaxe aqui, ó, for, e aí eu tenho três partes que estão separadas por esses dois pontos vírgulas. No caso, i recebe 0, é porque a gente precisa de uma variável de controle e ela precisa ter um valor inicial. A gente põe 0 e é provável que ela vai sendo manipulada para incrementar. Já já a gente chega lá. No próximo termo aqui, pós ponto e vírgula, a gente tem um teste aqui que é o i menor que 10. Então é muito parecido com o while, a estrutura do for aqui. Apesar de visualmente falando não ser tão parecido, né? Mas isso aqui é uma condição que sempre vai ser levada em consideração para a execução do bloco do for. Então aqui, por exemplo, vamos pensar aqui. O i é 0, tá? Ele até aqui inicializou o i novamente, ou seja, se aqui fosse um 5, um 10, aqui ele ia se tornar 0 novamente. Beleza, e aí ele faz um teste, ó. 0 é menor que 10? Sim, né? Ó, o i aqui não é 0, eu estou perguntando. I é menor que 10, ou seja, 0 é menor que 10? Verdadeiro, então ele vai imprimir isso aqui e voltar para incrementar aqui. Notem que é basicamente o que o while faz. A diferença é porque aqui, ó, eu determino a quantidade de vezes com base nesse teste aqui. Então, se eu quero que repita 10 vezes, eu tenho que começar o i pelo 0, né, para que ele possa fazer isso. Ele vai aqui, imprimiu 0, voltou, incrementou 1, imprimiu 1. E assim ele vai chegar até 10, que é onde ele para, porque 10 não é menor que 10, 10 é igual a 10, ok? Bom, então é isso, espero que vocês tenham entendido, eu vou passar para a próxima aula já com exemplos práticos, usando
técnicas aí, esses conceitos aqui, tá?